Padre Pio e as almas do purgatório. Na vida de Padre Pio, as manifestações de almas do purgatório eram bastante frequentes. A seguir, dois desses surpreendentes encontros. Um morador de rua. Em maio de 1922, estava Padre Pio em seu convento numa noite de inverno, após uma forte nevasca, sentado junto à lareira do salão comunitário, absorto em suas orações, quando o homem idoso, vestindo um casaco antiquado, mas ainda usado pelos camponeses do sul da Itália, na época, sentou-se ao seu lado. Deste homem, Padre Pio declarou: "Eu não consegui imaginar como ele pôde ter adentrado no convento àquela hora da noite, porque todas as portas estavam fechadas. Eu perguntei a ele: 'Quem sois vós? O que quereis?' O velho respondeu: 'Padre Pio, sou Pietro de Mauro, filho de Nicola Precoco.' E prosseguiu dizendo: 'Morri neste convento em 18 de setembro de 1908, na cela número 4, quando ainda era um hospício. Uma noite, enquanto estava na cama, adormeci com um charuto aceso que incendiou o colchão e acabei morrendo sufocado e queimado. Ainda estou no purgatório e preciso de uma santa missa para ser libertado. Deus me permitiu vir até vós e pedir ajuda.' Depois de ouvi-lo, Padre Pio respondeu-lhe: 'Esteja certo que amanhã rezarei a missa pela vossa libertação.' Padre Pio se levantou e acompanhou o homem até a porta do convento. Ele percebeu então que a porta estava fechada e trancada. Ele a abriu e se despediu dele. A lua iluminava a praça, coberta de neve. Padre Pio teve uma sensação de medo quando o homem desapareceu sem deixar vestígios na neve. Ele fechou a porta e voltou ao salão comunitário, onde explicou a seus confrades o que acabara de acontecer com ele. Alguns dias depois, Padre Pio também contou a história ao Padre Paulino e ambos decidiram ir à prefeitura, onde consultaram os registros civis do ano de 1908 e descobriram que em 18 de setembro daquele ano, um certo Pietro de Mauro havia de fato morrido de queimaduras e asfixia no quarto número 4 do convento, então usado como abrigo para moradores de rua. Um irmão sacristão. Padre Pio contou essa história ao padre Anastásio. Uma noite, quando eu estava sozinho no coro para rezar, ouvi o barulho de um hábito e vi um jovem monge se mexer perto do altar-mor. Parecia que o jovem monge estava espanando os candelabros e endireitando os vasos de flores. Pensei que fosse o padre Leone a rearranjar o altar e, como era hora da janta, fui vê-lo e disse-lhe: "Padre Leone, vá jantar, não é hora de tirar o pó e arrumar o altar." Mas uma voz que não era do padre Leone me respondeu: "Eu não sou o padre Leone." "E quem sois vós?" perguntei a ele. "Sou um dos seus irmãos que fez o noviciado aqui. Recebi ordens para limpar o altar durante o ano do noviciado. Infelizmente, várias vezes não fiz a genuflexão perante Jesus ao passar pelo altar, mostrando assim uma falta de respeito pelo Santíssimo Sacramento guardado no tabernáculo. Por causa dessa grave negligência, ainda estou no purgatório. Porém, Deus, com sua infinita bondade, me enviou aqui para que possais acelerar o tempo em que irei gozar o paraíso. Tenhais compaixão de mim." Acreditando ser generoso para com esta alma sofredora, exclamei: "Amanhã de manhã estareis no céu quando eu rezar a Santa Missa." Então a alma gritou: "Como sois cruel!" Então ele chorou e desapareceu. Essa queixa produziu uma ferida em meu coração, que senti e sentirei pelo resto da minha vida. De fato, eu poderia ter enviado imediatamente aquela alma para o céu, mas condenei-a a permanecer mais uma noite nas chamas do purgatório. O relato a seguir é um testemunho direto de Frei Daniele Natali, frade capuchinho e amigo muito próximo de Padre Pio de Pietrelcina, contando a sua experiência com o purgatório. Assim ele conta: "Sou um simples irmão capuchinho. Passei toda a minha vida fazendo o trabalho que me correspondia.
porteiro, sacristão, pedinte de esmolas, cozinheiro. Frequentemente saía com uma bolsa às costas a pedir esmolas de porta em porta. Todas as manhãs fazia compras para o convento. Todos me conheciam e me queriam bem. Todas as vezes que ia comprar alguma coisa, davam-me um desconto. As poucas liras que sobravam, em vez de entregá-las ao superior, conservava-as comigo para despesas com correspondência, para minhas pequenas necessidades e também para ajudar os soldados que vinham bater à porta do convento. Fui então condenado a 2 ou 3 horas de purgatório, sobretudo por ter faltado com o voto de pobreza. Isso foi logo depois da guerra. Eu encontrava-me em San Giovanni Rotondo, minha cidade natal, no mesmo convento de Padre Pio. Daí a pouco tempo comecei a sentir algumas dores no aparelho digestivo. Após uma consulta, o médico me diagnosticou uma doença incurável, um tumor. Pensando na iminência da morte, dirigi-me ao Padre Pio para informá-lo de meu estado. E ele, depois de me ouvir, disse-me prontamente: "Tu precisas ser operado." Fiquei confuso e repliquei: "Padre, não vale a pena. O médico não me deu nenhuma esperança. Agora sei que vou morrer." "Não importa o que disse o médico, tu tens de ser operado, mas em Roma, em tal clínica e com tal cirurgião." O padre me disse isso com tanta firmeza e convicção que eu respondi: "Sim, Padre Pio, o farei." Então ele olhou-me com ternura e comovido acrescentou: "Não tenhas medo, eu estarei sempre contigo." Na manhã seguinte, parti de viagem a Roma. Sentado no trem, percebi ao meu lado uma presença misteriosa. Era o Padre Pio cumprindo a promessa de estar comigo. Quando cheguei a Roma, soube que a clínica se chamava Regina Helena e o cirurgião Ricardo Moretti. Fui internado ao entardecer. Todos pareciam estar à minha espera, como se alguém lhes houvesse anunciado a minha chegada. Acolheram-me imediatamente. Logo depois da consulta, o diretor sanitário veio solicitar meu consentimento para que a cirurgia fosse realizada no dia seguinte. Assinei os papéis necessários. Às 7 horas da manhã, já estava no centro cirúrgico. Prepararam-me para a operação. Apesar da anestesia, permaneci acordada e consciente, orando ao Senhor com as mesmas palavras que ele dirigia ao Pai antes de morrer: "Pai, em tuas mãos entrego meu espírito." Os médicos deram início à operação e eu podia entender tudo o que diziam. Senti dores terríveis, mas não me queixava. Pelo contrário, estava feliz por suportar tanta dor que eu oferecia a Jesus. E dei-me conta de como todos aqueles sofrimentos tornavam minha alma ainda mais pura dos meus pecados. A certa altura, caí no sono. Quando voltei a mim, disseram-me que, antes de morrer, estive 3 dias em coma. Apresentei-me diante do trono de Deus. Eu via a Deus não como juiz severo, mas como Pai afetuoso e cheio de amor. Compreendi então que o Senhor fizera tudo por amor a mim, que cuidara de mim desde o primeiro até o último instante de minha vida, amando-me como se eu fosse a única criatura existente sobre esta terra. Mas percebi também que eu não só não tinha correspondido a este imenso amor divino, mas ainda o havia negligenciado por completo. O que mais faz sofrer no purgatório não é tanto o fogo, por mais intenso que seja, mas o sentimento de estar afastado de Deus. Fui condenado a 2 ou 3 horas de purgatório. Mas como, disse-me de mim para mim, só 2 ou 3 horas? E depois estar para sempre junto de Deus, eterno amor? Dei um salto de alegria, sentindo-me um filho predileto. A visão desapareceu e eu me encontrei no purgatório. Fui condenado a 2 ou 3 horas de purgatório, sobretudo por ter faltado com voto de pobreza, por ter conservado comigo aquelas poucas liras, como disse acima. As dores eram terríveis e não me sabia de onde vinham. Eu, porém, sentia-as intensamente. Os sentidos com os quais havia ofendido mais a Deus, os olhos, a língua, experimentavam uma dor ainda maior, o que era espantoso, porque no purgatório cada um sente como se tivesse corpo, e conhece ou reconhece os demais como acontece neste mundo. Entretanto, embora não tivesse passado mais do que alguns momentos com tais penas, parecia-me estar ali há uma eternidade. O que mais faz sofrer no purgatório não é tanto o fogo, por mais intenso que seja,
mas o sentimento de estar afastado de Deus. E o que mais angustia é saber que tivemos todos os meios disponíveis para salvar-nos e não soubemos aproveitá-lo bem. Pensei, então, em ir pedir a um meu confrade de convento que rezasse por mim, agora que me encontrava no purgatório. Aquele irmão ficou atônito, porque era capaz de ouvir a minha voz, mas não de me ver. Ele perguntou: onde estás? Por que não te vejo? Eu insistia e, vendo que não havia medo de o alcançar, tentei tocá-lo. Meus braços, contudo, cruzavam-se sem tocar-se. Foi só então que me dei conta de que não tinha mais corpo. Contentei-me assim em insistir com ele para que rezasse muito por mim, e por fim o deixei. Mas como, dizia a mim mesmo, não deveriam ser somente 2 ou 3 horas no purgatório e já não se passaram 300 anos? Ao menos assim parecia-me. De repente apareceu-me a bem-aventurada Virgem Maria, e eu lhe roguei, implorando e dizendo: ó Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, alcançai-me do Senhor a graça de voltar à terra para viver e trabalhar apenas por amor a Deus. Notei também a presença de Padre Pio, a quem supliquei: por tuas dores atrozes, por tuas benditas chagas, ó meu Padre Pio, ora a Deus por mim para que eu me livre dessas chamas e me conceda a graça de continuar meu purgatório na terra. Depois disso, não vi nada mais, mas percebi que o Pai estava falando com Nossa Senhora. Depois de alguns momentos, apareceu-me de novo a bem-aventurada Virgem Maria. Era Nossa Senhora, mas sem o menino Jesus. Ela acenou-me com a cabeça e sorriu. Naquele mesmo instante, tomei posse do meu corpo, abri meus olhos e estendi meus braços. Então, com um movimento brusco, livrei-me do manto que me cobria. Estava feliz. Eu tinha recebido a graça. Nossa Senhora tinha me escutado. Logo em seguida, os que me assistiam e rezavam saíram espantadíssimos da sala a ver se encontravam as enfermeiras e os médicos. Dentro de poucos minutos, a clínica se converteu num caos. Todos achavam que eu era um fantasma e decidiram fechar bem a porta e ir embora por medo dos espíritos. Na manhã seguinte, levantei-me muito bem disposto e sentei-me em uma poltrona. Como de costume, os médicos não chegariam antes das 10 horas, mas naquela manhã, embora não fossem ainda 7 horas, eu disse aos presentes: o médico está para chegar e agora está estacionando o carro em tal posição. Mas ninguém quis acreditar em mim e eu continuava a dizer-lhes: agora está atravessando a rua, levando o casaco sobre o braço e passando a mão sobre a cabeça como se estivesse preocupado. Não sei o que será. No entanto, ninguém dava crédito às minhas palavras, então eu disse: para que vocês creiam que eu não estou mentindo, afirmo que o médico está subindo pelo elevador e está prestes a chegar à porta. Mal terminara de falar, abriu-se a porta e entrou o médico, surpreendendo todos os presentes. Com lágrimas nos olhos, o médico disse: sim, agora eu creio em Deus, creio na igreja e creio no Padre Pio. Esse médico, que antes tinha pouco ou nenhuma fé, confessou que naquela noite não conseguira conciliar o sono pensando na minha morte, que ele havia comprovado antes sem dar mais detalhes. Disse que apesar do atestado de óbito que havia escrito, voltara com o fim de certificar-se do que tinha acontecido naquela noite, que tantos pesadelos lhe causaram, pois aquele morto, que era eu, não era um morto como os outros. De fato, ele não estava enganado. Após essa experiência, Frei Daniele realmente viveu o purgatório nesta terra, purificando-se por meio de enfermidades, sofrimentos e dores, conformando-se sempre e em tudo com a vontade de Deus. Morreu no dia 6 de julho de 1994. Seus restos mortais foram depositados na capela da enfermaria do convento dos Capuchinhos, em San Giovanni Rotondo, e durante a récita do rosário em sufrágio de sua alma, pareceu a muitos dos presentes que Frei Daniele movia os lábios para acompanhar as Ave-Marias. Sua voz propagou-se tão claramente que o superior, Padre Lívio de Mateu, quis ter certeza de que não se tratava de morte aparente. Por isso, trouxe ao local o Dr. Nicolas Silvestri, assistente de medicina legal, e o Dr. José Passanella, também assistente de medicina legal, que procederam à realização de um eletrocardiograma em Frei Daniele, tomando-lhe também a temperatura do corpo, pelo que confirmaram definitivamente a sua morte. Frei Daniele certamente goza da visão beatífica de Deus e do céu nos sorri
abençoa e nos protege a todos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por seres vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudada com auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Oração inicial. Ó Pai eterno, amoroso e misericordioso, que impelido pela vossa infinita misericórdia, tanto amastes o mundo, a ponto de lhe dardes o vosso Filho unigênito, para que aqueles que nele crerem não pereçam, mas vivam eternamente. Permitireis acaso, ó Senhor, que sofram ainda por muito tempo no purgatório estas almas queridas, filhas vossas e esposas de Jesus Cristo, que as comprou com o preço infinito do seu sangue? Tende piedade dessas aflitas prisioneiras e livrai-as das suas penas e tormentos. Tende também compaixão da minha pobre alma, livrando-a do abismo do pecado. E se a vossa justiça, não satisfeita ainda, exige maior reparação pelas faltas que cometeram, ofereço-vos os atos de virtudes que praticar durante esta novena. Nada ou muito pouco valem todos eles, é verdade. Mas eu vou-los ofereço unidos aos merecimentos de Jesus Cristo, às dores de sua Mãe Santíssima e às virtudes heróicas de todas as almas justas que até hoje têm vivido no mundo. Compadecei-vos dos vivos e dos defuntos, e concedei-nos a todos a graça de cantarmos um dia no céu os triunfos da vossa misericórdia. Amém. 8º dia. Consideração. Outra pena que muito tortura as benditas almas do purgatório é o pensamento de que durante a sua vida Deus usou para com elas de muitas misericórdias especiais que não dispensou a muitas outras, e a lembrança também de que com os seus pecados o obrigaram muitas vezes a retirar-lhes a sua amizade e a condená-las ao inferno, posto que depois lhes haja concedido o perdão e a graça da salvação. Colóquio. De que te arrependes, santa alma do purgatório, que fizeste na terra que deixaste? Arrependo-me dos pecados de omissão, especialmente de não ter participado bem da Santa Missa. Não apreciava bem o valor da Santa Missa, renovação do santo sacrifício de Jesus no Calvário. Como é importante participar bem e frequentemente da Santa Missa. Morreu Jesus para salvar as almas e cotidianamente renova esta morte de modo incruento no santo sacrifício da missa, e eu não a estimava bastante. Não ia buscar aos pés do altar remissão dos meus pecados pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Não ia buscar as forças necessárias para resistir às tentações. Não vivia em constante união com o Deus dos nossos altares. Por isso, estou agora aqui e sofro com paciência e merecidamente, mas podia ter sido de outra maneira. O santo sacrifício da missa é de um valor infinito e eu poderia ter aproveitado. Se eu o tivesse feito, agora já estaria no céu, perto de Jesus. Se na terra eu tivesse recorrido mais às graças que emanam do Sagrado Coração de Jesus, na hora da Santa Missa, quão grande seria agora a minha santidade! Que tesouro de graças teria tido em minha alma na hora da morte! Como estaria agora perto do trono de Deus, se eu pudesse voltar?
mas pelo menos tu podes participar frequentemente da Santa Missa, enriquecer-te com as graças divinas, aplicá-las também a nós, pobres almas do purgatório. Práticas piedosas, resolução, participar mais frequente e intensamente da Santa Missa, recebendo a Santa Comunhão também pelas almas do purgatório, e recomendar-nos àquelas que neste momento sobem ao céu. Ramalhete espiritual. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Sufrágio. Participar também da Santa Missa em dias de semana, quando puder. Intenção particular. Rezar pelas almas mais abandonadas. Motivo. As almas do purgatório nada podem fazer para si mesmas. O tempo de merecimentos próprios passou para elas. Devemos ajudar principalmente aquelas almas das quais ninguém se lembra. Oração do dia. Senhor, eu sou um desses ingratos que, depois de ter recebido de vós tantas graças, tenho desprezado o vosso amor e vos obriguei a condenar-me ao inferno. Mas agora, ó bondade infinita, prometo que vos amarei sempre sobre todas as coisas. Arrependo-me de toda a minha alma de vos ter ofendido, e antes quero morrer que tornar a ofender-vos. Concedei-me a graça da santa perseverança e tende piedade de mim e das almas do purgatório. Ó divino Salvador, que todos os dias no santo sacrifício da missa vos ofereceis ao Pai Celestial para a expiação dos nossos pecados. Lançai um olhar benigno sobre as almas do purgatório, especialmente as mais abandonadas, e dizei-lhes a mesma palavra que dissestes ao bom ladrão: hoje estareis comigo no paraíso. Amém. E vós, ó Virgem Maria, Mãe de Deus, socorrei-as com vossas poderosas súplicas. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é a hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Salmo 129. Dos profundos abismos clamei a vós, meu Senhor. Senhor, ouvi a minha voz. Dai ouvidos atentos à voz da minha súplica. Se vós, Senhor, observardes as iniquidades, Senhor, quem poderá subsistir na vossa presença? Porque em vós tudo é clemência e por causa da vossa lei, esperei em vós, Senhor. Susteve-me a minha alma na sua palavra, esperou a minha alma no Senhor. Desde a aurora até a noite, espere todo Israel no Senhor. Porque o Senhor é cheio de misericórdia, e nele se encontra uma redenção abundante. E ele mesmo há de remir a Israel de todas as suas iniquidades. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno, entre os resplendores da luz perpétua. Descanse em paz. Amém. Oração final. Encomendamos agora a Jesus Cristo e a sua Santíssima Mãe, todas as almas do purgatório, e em especial
as dos nossos parentes, benfeitores, amigos e inimigos, e, sobretudo, as daqueles por quem temos obrigação de pedir. Súplicas a nosso Senhor Jesus Cristo, para que pelas dores de sua paixão se compadeça das almas do purgatório. Ó Dulcíssimo Jesus, pelo suor de sangue que derramaste no horto do Getsêmani, tende piedade das almas do purgatório. Ó Dulcíssimo Jesus, pelas dores da vossa crudelíssima flagelação, tende piedade das almas do purgatório. Ó Dulcíssimo Jesus, pelas dores de vossa coroação de espinhos, tende piedade das almas do purgatório. Ó Dulcíssimo Jesus, pelas dores que sofrestes levando a cruz, tende piedade das almas do purgatório. Ó Dulcíssimo Jesus, pela imensa dor que sofrestes ao separar-se a vossa alma do vosso sacratíssimo corpo, tende piedade das almas do purgatório. Encomendamo-nos a todas as almas do purgatório, dizendo: ó almas benditas, já que pedimos a Deus por vós, que tão amadas sois do Senhor, e tendes a certeza de nunca mais o perder, pedi-lhe por nós também, que estamos ainda em perigo de condenar-nos e perder a Deus para sempre. Amém. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso. Entre os esplendores da luz perpétua, descanse em paz. Amém. Senhor, ouvi a minha súplica e eleve-se até vós o meu clamor. Oremos. Ó Deus, Criador e Redentor de todos os homens, concedei às almas de vossos servos e servas, e em especial a alma de a remissão de todos os seus pecados, a fim de que, por nossas humildes súplicas, obtenham da vossa misericórdia o perdão que sempre desejaram. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os teus irmãos